Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 25, por gentileza. Não quero surpreendê-los com algo novo, mas levá-los àquilo que já foi falado aos antigos. E precisamos reativar. Como o pastor Paulinho falou, nós trouxemos algumas camisetas e nós estamos desfazendo de alguns livros da nossa casa, da nossa biblioteca também, fazendo alguns sacrifícios, né? Hoje eu tive que sair, porque a minha filha estava fazendo os pacotes de 5 livros. Eu disse, esse aqui pode vender, não, esse aqui não. Aí a minha filha disse, pai, é melhor o senhor sair daqui, ou a gente vai continuar, ou o senhor sai daqui. Eu disse, porque isso aqui eu não posso, né? Mas acabou que a gente fez ainda, acho que ao todo uns 20 kits de 5 livros, vendeu alguns, eu trouxe uns 10, Paulinho adquiriu um para a igreja, ele trouxe também já. Eu até chorei ontem, tão dramático, né? Mas a gente faz um investimento, né? A última vez que eu tinha calculado por cima, eu tinha gasto uns 10 mil reais de livros, e nós aprendemos a sacrificar muitas coisas por missões, e tudo que a gente está fazendo, tudo isso não é por pessoal, mas por missões. Então, quando você comprar esses livros, né, que você vai comprar, eu já estou decretando aqui, né? Praticamente, mas se você comprar, ou se você se sentir atraído aí por algum título, alguma coisa, ele é um kit de 5 livros, a gente não deixa as pessoas mudar, porque aí vamos escolher só os melhores e vamos deixar, aí o cara escolhe Timothy Kelly, deixa o outro lá, o João Ferreira de alguma coisa. Então, está meio misturado tudo. Então, você vai estar adquirindo um kit de livro e também vai estar ajudando a missão. Na verdade, todo esse dinheiro que a gente está vendendo esses livros é para ajudar a base missionária. É para a base missionária, é exclusivamente para a base. Então, não é para nossas despesas. Amém? E também tem as camisetas aí bonitas, né? Eu não vim com a minha, que eu sujei ontem, mas o Paulinho já está com a dele aí, fazendo um mexão aí. Obrigado. Vamos lá, queridos. 10, versículo 25 de Lucas. Diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou-se 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei. Ele não disse nem samaritano. Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Queridos, quando nos detemos e olhamos esse texto, sempre a ênfase que nós damos, ou a mensagem central nós pegamos, já sabemos o que Jesus queria ensinar, nós gostamos de um personagem,
mas sempre de uma forma muitas vezes almática, nós interpretamos e dizemos, nós temos que ser como o bom samaritano. Tem até canção com essa expressão, bom samaritano. Temos que ser como um samaritano. Só que isso vai muito mais além de uma referência a uma pessoa, ao seu povo, e muito mais além também de apenas um gesto de bondade. O que Jesus fez aqui, como diz em um dos livros, esse eu não trouxe, que é o Reino de Ponta Cabeça, ele fala que Jesus tem um confronto, um conflito social violento nessa passagem aqui e nessas perguntas, nessa parábola, ou talvez contando uma história. Jesus faz uma referência a 3 tipos de pessoas. Nós temos que perguntar primeiro e entender quem estava perguntando para ele. Era um homem que conhecia a lei, era um intérprete da lei, era alguém que tinha tanto a lei física, a lei literal aqui em suas mãos escrita, como também a tradição da cultura da lei oral. Então sabia tanto da lei e também da sua interpretação. Esse homem fez uma pergunta capciosa a Jesus, fez uma pergunta para confrontar, para poder colocar Jesus em más lençóis. Mas Jesus, com toda a sabedoria, ele colocou o homem em uma situação ainda mais difícil. Ele disse, você conhece tanto. Aquele homem era um teólogo, como a gente falou quinta aqui. Era um teólogo na mente, mas era um ateu na prática. Sabia muito sobre a lei, sabia muito sobre a palavra. E isso, irmãos, eu quero só usar uma referência de Atos 13, 26, que diz assim, Paulo pregando para o Sinédrio, num Sinédrio, uma das suas primeiras mensagens depois de Damasco, que foi de imediato, ele pregando para o Sinédrio, para os fariseus. Eu recebi a oportunidade porque era um fariseu, vindo da linhagem de Benjamim, era um homem zeloso da lei também, e treinado por Gamaliel. Ele dizendo para os fariseus, disse, irmãos, nossos antepassados, aliás, nossos mestres, nossos doutores, nossas autoridades, entregaram a Cristo, vendo, não reconheceram e entregaram ele à morte. Queridos, os homens conheciam a lei, conheciam a letra, conheciam a palavra, conheciam as profecias, mas quando viram Jesus não reconheceram. E eu queria só abrir um parêntese, fazendo alusão a esse texto, parafraseando, porque não é literal assim, mas só para a gente poder entender. O conhecimento que nós adquirimos, aquilo que nós sabemos, como esse intérprete da lei, ou como os fariseus que entregaram a Jesus para ser morto por Pilatos, açoitado pelos romanos. Ter esse conhecimento não faz de nós, não nos faz, irmãos, pessoas santas. Absorver a informação, ter a informação, não nos faz santo porque eu sei, porque eu estou indo à igreja. Porque Jesus vai usar um exemplo aqui para um escriba que confronta o coração deles. Porque ele vai usar o exemplo de um sacerdote e de um levita, homens puros, santos e respeitados, ovacionados nas praças, sentavam nas primeiras cadeiras. Homens que tinham respeito de toda a sociedade, homens que representavam a lei e representavam também a Deus, porque era o intermediário entre eles e Deus. Então eram homens irrepreensíveis, pelo menos eram para ser. Que Jesus no Mateus 23 diz, esses homens falam, mas não fazem. Eles têm muita lei, o que eles falam é certo, mas o que eles fazem é errado. Mas eram homens sinônimos de santidade, sua roupa, na sua testa, e todos os símbolos que tinham. Se você vê todo o adereço que foi instruído, tanto em Êxodo, como também em Levítico, era para que eles representassem a santidade, comunicassem santidade. Só que esses homens, irmãos, religiosos, que tinham funções e cargos sacerdotais na igreja, foram agora representados como aqueles que tinham conhecimento, mas que esqueciam do principal mandamento, que era amar o próximo. Jesus mostrou que esses fariseus, que esses saduceus, que esses zelotes, todos aqueles que tinham regras, leis, dogmas, eles eram pessoas distantes da verdadeira religião, que era cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Eles estavam mais ligados em refutar, em criticar, em cultuar até mesmo, do que amar. Porque o amor teórico, irmãos, ele não tem efeito nenhum. Se Deus dissesse do mundo, o texto dissesse assim, Deus amou o mundo de uma tal maneira que disse lá do céu, eu amo vocês, não tinha resolvido nada. Ele teve que dar. Porque o amor era uma ação, é uma atitude e um gesto, de doar, de dar.
O samaritano aqui, representado, quando um fariseu escuta samaritano na parábola, ele já acha que não é digno de nem contar sobre a vida deles. Eu acho que vocês lembram de um texto do João capítulo 4, quando fala a história de uma samaritana. Aquela mulher, em poucas palavras, já confronta Jesus em toda a questão social, cultural e religiosa entre eles ali. Ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana. Primeiro, ele não podia falar com a mulher. Segundo, ele era judeu e podia falar com o samaritano, porque samaritano era imundo. Mas você lembra que Jesus disse para ela: mulher, tu tiveste quantos maridos? Quantos? Me assustem não, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou na igreja cristã. Vamos lá. A qual é o livro de regra, de conduta, né, pelo menos é o que dizem assim, é a Bíblia Sagrada. A mulher tinha quantos maridos? Não, ela teve 5. Ela tinha só um. E o que tinha não era dela. Aquela mulher era mal vista. Por quê? Porque ela teve 5 maridos. Agora ela estava com mais um que não era dela. Aquela mulher era desrespeitada. Aquela mulher pegava água em outro horário, porque não podia ser vista com as outras mulheres. Era uma mulher samaritana, Rafael. Ela é só uma samaritana. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Por favor. Depois nós vamos voltar de novo para o samaritano. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Se era só uma samaritana que tinha teve 5 maridos, vamos ver agora quem eram os samaritanos. Estou feliz, viu? Ô pastor Paulinho, estou feliz que aqui o pessoal traz Bíblia. Tem igreja que a gente vai que o pessoal não leva nem mais Bíblia. Eu estava em frente a uma igreja esses dias, eu estava brincando com a minha irmã, e as pessoas passavam e diziam assim: estão indo para onde, Jéssica? Para a igreja. Eu disse: cadê a Bíblia desse povo, né? Porque a gente é mais arcaico, né? A gente gosta de andar com a Bíblia de papel, né? Vamos lá. Dezessete, 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria. Olhe para cá, por favor, nós vamos continuar. Olhe para mim. Cada império teve uma característica. Por exemplo, a Grécia tinha as Alexandrias nos lugares, levava sua cultura, sua política, sua mentalidade. A Babilônia ia naquele lugar, saqueava, pegava o que tinha de bom, deixava os doentes, os pobres, os miseráveis, e levava os doutores, os sábios, os inteligentes para a Babilônia, para construir o seu império e a sua cidade. Então cada um tinha uma característica. E qual era a característica dos assírios? Os assírios eram assim: eles iam numa cidade, saqueava aquela cidade, levava todo o povo daquela cidade e distribuía aquele povo. Depois pegava de outras cidades que eles saqueavam e levavam para aquele lugar, porque ninguém ia defender uma coisa que não era sua. Todo mundo era estrangeiro naquele lugar, mas ele não deixava de colocar as pessoas no seu devido lugar. Aliás, pelo menos em um lugar para morar. Essa era a característica. Agora a pergunta é: quantos povos a Síria levou para dentro de Samaria para confundir? Quantos dizem aí? Quantos? Pois é, samaritano todos tinham 5. E o que eles eram agora ainda não era do rei Jesus. Para eles eram mestiços, eram desrespeitados. Como aquela mulher era pela sociedade dela desrespeitada porque tinha 5 maridos, os samaritanos eram desrespeitados pelo povo de Israel, porque tinham 5 povos ali dentro também. E o que eles se formaram também não era o povo de Deus. Na mentalidade deles era isso. Então você vai ver que é uma questão social também, é uma questão política, é uma questão religiosa, e Jesus vai confrontar dizendo: sabe quem? Quem ajudou? O samaritano. Irmãos, isso é constrangedor. Imagina Jesus chegando para mim e para você, e sentando comigo, com você, dizendo assim: queridos, tinha um homem ali agora passando e tendo necessidades. Passou o músico da igreja, passou o pastor da igreja, e ninguém ajudou. Aí veio um prostituto, ou uma prostituta, um drogado, foi lá e ajudou. Na mente deles era isso que Jesus estava fazendo. Estava ofendendo eles,
ofendendo a mente religiosa judaica deles, dando exemplo de que um samaritano mestiço, de 5 povos, agora era um missionário, era o homem que realmente representava a lei de Deus. Não sei se esse texto conseguiu ofender você também, como me constrangeu no dia. Quando eu olhei, eu disse: Senhor, não basta eu ser um sacerdote, rei sacerdote. Não basta eu estar no culto. Não basta eu estar cantando, ofertando, ajudando, seja o que for. Se eu não tiver um coração voluntário, um coração temente a Deus. Irmão, da onde esse homem estava vindo? Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Primeiro Jericó não era nem para existir. Essa era outra Jericó, porque a primeira foi destruída. E quando foi destruída, disse: não construa mais Jericó. Construir outra Jericó. O que é que representa Jericó, irmãos? Quando você lê: cegueira. É lá o que Jesus, quando chegou em Jericó, foi o que ele representou. É igual quando ele chegou em Naim. Naim quer dizer beleza. Ele chegou lá, tinha um menino morrendo, saindo, a mãe dele, viúva, tirando ele da cidade para enterrar. Não tinha beleza nenhuma. Então, se você for olhar minuciosamente cada detalhe da Bíblia, você vai ver que tem um segredo, tem um nome, tem uma característica, tem algo que está representando ali. Esse homem ia saindo de Jerusalém, do lugar de adoração, para Jericó, para o lugar de cegueira. Interessante que os fariseus aqui, o sacerdote e o levita estavam pegando o mesmo caminho, né? E o samaritano foi por acaso, ele pegou esse caminho. Queridos, existem muitas pessoas necessitando de um samaritano. O que elas não precisam, com certeza, é de um levita e sacerdote, que tem um nome de cristão, contextualizando e aplicando aos nossos tempos, que se diz cristão, que se diz rei e sacerdote de Deus nessa terra, mas está ignorando todos esses que estão sendo açoitados e mortos, e saqueados. Poderia dizer para mim e para você, talvez, que mentiram para a gente. Mentiram quando disseram que a gente vinha para resolver problema para a igreja. Mentiram para a gente quando disseram que venha receber a sua bênção também. Hoje eu vi uma pessoa cantando: a bênção está vindo do Senhor. Aí a pessoa, eu disse: ele não veio não? Eu pensava que ela tinha vindo. Eu estou esperando a segunda vinda dele, porque a maior bênção que Deus pode me dar já veio, que é Jesus. Diante das coisas que eu vou falar para vocês aqui, eu queria mostrar para vocês um mundo saqueado, um mundo açoitado. Apenas 5 países açoitado, que saiu do lugar de adoração, que era o lugar de reformas extraordinárias, de avivamento, um lugar que tinha 95% da sua população cristã. Eu esqueci de enviar a foto, eu quero pedir perdão, mas eu vou enviar para o pastor Paulinho e para o Brian, para a Cintia, pedir para vocês compartilhar no grupo. Existe uma placa no estádio, em uma das cidades de Gales, e lá todo ano o nome do capitão está registrado. 1900, 1901, 1900, aí tem o nome do capitão do time de futebol, de rugby, perdão. Até agora, nosso tempo. Então, todo ano ele coloca o nome do capitão do time que foi campeão, que dirigiu o time ali. E é interessante que em 1904, 1905 e 1906, tem uma aspa lá, tem uma abertura, eles colocam assim: revival. Não teve jogo de futebol, não teve capitão. Ele não queria, queria estar no culto. Não tinha jogo, porque os jogadores estavam indo para o culto. Já não tinha torcedor. E depois que eles viram que os torcedores não estão indo, os jogadores foram ver o que estava acontecendo. E eles não tinham jogador no campo. Eles estavam no culto. Foram 3 anos. Os bares fecharam. O futebol, o rugby, tudo acabou. Apenas porque uma fome incendiou aquele lugar e dominou aquela nação. Eu tive a oportunidade de pregar em igrejas centenárias. E é até irônico, irmãos,
Quando vocês falam de missões, quando nós falamos de missões na igreja, toda vida que eu abro a boca para dizer, vamos fazer missões, o primeiro continente que vem na minha mente é o quê? A África. E precisa realmente. Só que eu fui em Londres, em igreja africana. Talvez eles um dia foram samaritanos, como também nós somos. Aliás, o homem ferido. Sabe o que eles estão fazendo agora? Missões. Eu fui para 2 igrejas africanas. Uma em Gales, outra na Inglaterra. Aquelas pessoas que nós estávamos aqui chorando para poder alcançar, elas estão alcançando. E são as igrejas mais animadas. Nós vamos a um retiro na Inglaterra. Nós estávamos organizando um retiro, né, Livinha? E fomos organizar um retiro. Aí é um espaço só para retiro, só para conferências e etc, né? E lá tinha a nossa igreja, a igreja que nós estávamos, e tinha uma igreja africana. As roupas, né? Não precisava nem dizer que era africano. Irmão, o povo animado, feliz. Mas estão lá incendiando aquele lugar. Nós estamos falando de ir para a África, pois a África está falando de ir para a Europa. A África está indo para o Oriente Médio. A África também está indo para a Ásia. A África está enviando. Tem um amigo africano, um amigo brasileiro que faz a obra, trabalho na África. Um africano chegou para ele e disse: olha, peça para os brasileiros mandar mestre para cá. Nós precisamos de mestre. Evangelista a gente tem demais. Precisamos de mestre aqui. As nações estão clamando, irmãos. A África precisa muito, mas a Europa também precisa. A América Latina precisa. A Ásia está precisando também. Todos os lugares que você menos espera, o Brasil precisa. Agora a pergunta que a gente tem que fazer, Atos capítulo 2, tinha 120 pessoas dentro de uma casa, um cenáculo, uma casa grande. Eles saíram daquela casa e sacudiram o mundo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, diga amém. Concordam comigo? Amém? Pergunta é, quem tem o Espírito Santo aqui, diga amém. Nós somos 80 pessoas aqui hoje, 60? Quantas? Nós vamos fazer uma pergunta. Se fôssemos nós dentro daquela casa, se dependesse do mundo como dependia deles, tinha 120 pessoas que reviraram o mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Se o mundo agora não tivesse, vamos aqui, é uma ideia hipotética, mas vamos pensar, se não tivesse ninguém ali fora que conhecesse de Jesus, e dependêssemos dessa reunião, hoje à noite aqui, como sairíamos daqui? O que efeito nós causaríamos? Que impacto nós causaríamos? Imagina aquelas 120 pessoas dizendo, olha, eu vou ter que ir embora, porque eu tenho muita coisa para resolver essa semana, está puxado essa semana para mim. Está corrido. Irmão, tem crente que a gente só conversa, a resposta, como é que está? Está corrido. Então, como é que está? Está corrido. É os crentes papalégua, né? Não para, só correndo direto. Corre, 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 não chega em lugar nenhum. Corre, 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 não está atrás de coroa nenhuma. Aliás, corruptível. Se dependêssemos de nós, dessa reunião aqui, qual resposta nós daríamos para a festa da carne que está acontecendo lá fora, todos os dias? Qual resposta? Pessoas cheias do Espírito, não? Eu me considero que tenho o Espírito Santo, o selo do Espírito. Agora, que impacto nós estamos causando? Quantas pessoas estamos passando? Sabe qual é o problema? Nós temos um relato do que eu vou falar para vocês aqui, que é uma coisa simples, minha filha, eu até pedi para ela anotar aqui para mim. Mas a gente vê tudo isso e passar de largo. Fingir que não é comigo e nem com você. Fingir que não temos responsabilidade sobre isso. Vemos uma necessidade. Aí eu acho legal essas frases gospel que inventam. Um pregador fala, todo mundo fica reproduzindo, os papagaio na internet. Eu não vivo, não trabalho por necessidade, eu trabalho por propósito. Aí eu acho massa, é tremendo, é mesa, reino, siga o ministério, tudo reproduz. Nada vive, mas tudo fala. Não vive por necessidade. Jesus multiplicou o pão para quem? Para quem estava com fome ou quem estava com a barriga cheia?
quem Jesus curava? Quem tinha necessidade ou quem tinha um propósito? É quem tinha necessidade, porque uma vez ele curou 10, só um voltou. Irmãos, se tem ali o lugar, nós temos uma palavra, nós temos uma resposta para dar. Acho legal as conferências de missões, Paulinho, que o pessoal fica chorando, pega a bandeira, você acaba de chorar. Acho lindo, irmãos. Lá na base eu não deixo ninguém ficar babando as bandeiras. Eu quero que vá para a nação. Vá para a nação e resolva, babe lá, chore lá. Mas não fica chorando aqui. Teve pessoas que estavam com a gente na base, irmãos. Senhor, aviva! Deus transforma! Deus trabalha! Aí chegou lá, botou o pé na Europa, acabou, o Senhor faz isso. Pessoas abriam o boca e diziam assim, aqui não é meu lugar. Meu filho, e onde é, senhor? Não vai. Onde que é, então? Meu lugar onde Deus quer que eu esteja, irmão. Eu parei de ficar com esse negócio de ali é meu lugar, aqui é o meu lugar. Irmãos, a nuvem moveu, eu estou pisando. Aqui é meu lugar agora. Se Deus mandar para ali, ali é o meu lugar naquele momento. Mas eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vou falar uma coisa para vocês, baseado em um livro, que chama-se Orem pelas Nações, da Mundo Cristão. Aqui é de 2019. Em vez de você ver o quadro mudando, eu posso comprovar e vou... A minha filha até perguntou, pai, quer que eu coloque os dados atualizados? Eu disse, não, coloque não, pelo amor de Deus. Aqui é um culto de celebração, não de depressão. Aí vai baixar ainda, mais ainda. Mas 2019, a Espanha tem 45 milhões de habitantes. Diz que 35 milhões é cristão. Porém, evangélico, só 462 mil. É 1% da população. 330 cidades da Espanha não tem uma igreja. Uma igreja sequer. Você pega um carro na Europa e vai andando, eu fiz isso, procurando uma igreja aberta, Paulinho, porque prédio tem demais. Tombado, os muçulmanos estão comprando os prédios. Eles fazem questão de comprar o prédio da igreja, para transformar numa mesquita. Você vai andando e procurando igreja, não tem. Vilarejo que eu estava, tinha 3 mil pessoas morando no vilarejo. 3 mil. Tem uma igreja com aproximadamente 60 pessoas, e só é a única igreja. Participou do avivamento. John Wesley pregou naquele vilarejo. Não tem mais. Acabou. Aí você sai aqui, você dobra à direita e já tem uma. Voltando, dando, voltando, tem mais outra. E é abrindo mais, irmão. É abrindo mais. Desculpe, irmão. É difícil para mim. É difícil para mim ver gente brigando por causa de um microfone, muitas vezes em algumas igrejas. Aqui não acontece essas coisas. Eu sei que vocês são maduros, mas tem gente querendo oportunidade. Aí você vai na Itália, como eu fui, chega lá, a pastora olha para você e diz assim, a gente até queria cultuar, mas a gente tem que colocar louvor no YouTube, porque não tem um músico aqui para tocar. Aqui tem escala. Eu estava numa igreja que tinha 13 ministérios de louvor. Irmão, eu não consigo conceber a ideia de que há um cesto cheio de pão e de outro vazio com fome. É difícil para mim. Eu liguei para o Paulinho de imediato, depois que eu voltei da Itália, liguei para ele, para o Renato, e disse, cara, eu estou em choque. Eu fui para a selva peruana já, lá tinha igreja construída, tinha crente e não tinha pastor. Fui na cidade de Pisco, que aquele terremoto no Peru de 2007 devastou a cidade. Eu fui nessa cidade, tem crente, tem pastor. Mas na Europa não tem. Tem pastor que tem 100 membros, irmão, não pode contar com nenhum. Sabe por quê? Porque estão trabalhando, só trabalhando. Mas quando estão em depressão, quando estão com síndrome do pânico, quando estão com ansiedade, quando estão ruim, quando estão enfermos, quando estão doentes, vão lá na igreja pedir esse pastor. Mas esse pastor não pode tirar um dia de folga. Ele não pode faltar um domingo, porque se ele faltar, ninguém prega. Passa a semana trabalhando. E nós temos obreiros sobrando. Na verdade, nós temos obreiros vencendo, passou da data já.
Passou da data de validade. Mas por que não chegou lá ainda? Por que não faz aqui? Porque não despertou ainda. O que é que falta? Então o que é que falta? Está aqui o texto. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo? É aquele que vê ele caindo e vai lá e auxilia. Foi o que o texto diz, foi o que Jesus disse. Portugal. E não se engane não, viu, irmãos? Você sabe de pessoa que está saindo daqui para ir para a Europa? Dia 30 de outubro, dia das eleições. Aconteceu um êxodo. Uma colega minha, ela mora na Itália, ela trabalha com cidadania italiana. Com documentação. Pegando documentos de pessoas, procurando genealogia e etc, né? Ok. Ela disse que no dia 30 de outubro das eleições, até o dia 31 de manhã, o celular dela bloqueou. O povo querendo ir embora do Brasil. Muita gente. A fila para o visto americano está em 5 anos já. Todo mundo querendo ir embora. Sabe qual é o problema? O problema é que vão embora para fugir, não para o propósito. Aí chega lá, vai ganhar dinheiro. Se embebeda com mamão lá. Quer fugir da realidade que nós estamos vivendo. Então não estão sendo enviados, estão fugindo. Não estão indo com propósito. São pessoas que não querem doar a vida. E Portugal está assim de brasileiro. Lá tem 10 milhões de habitantes. Diz que 10 milhões, 10,7. 10 milhões,1, 100 mil, diz que é cristão. Só que cristão, evangélico, só tem 319 mil. Mais um choque de 3% de novo. Você pega um carro, vai andando, procura igreja, não tem. Em Portugal também. Na França, acho legal, tem um pessoal que sai daqui, vai lá e tira uma foto naquela torre de ferro. Ah, eu queria muito ir para a França. Ah, a França é meu sonho. Vai lá na França. Tira lá mais uma foto lá. Eu queria pedir só para que esses homens e mulheres que vão para Israel e que passam pela França para tirar foto na Torre de Ferro, que eles tirassem uma foto evangelizando um francês. Um francês. Porque é de matar saber que a França tem 62 milhões de habitantes e apenas 603 mil. Lá é dividido por município. 95 municípios não tem cristão. Não é igreja, é cristão. Tem alguém no chão ensanguentado, irmã. E é a Europa. Tem alguém que saiu de Jerusalém, desceu para Jericó e está ensanguentado no chão, sofrendo, agonizando. E eu estou ouvindo. Holanda. Irmãos, a Holanda é mais ou menos assim. Tudo que você tem, o mundo aí tem vontade de fazer e não pode fazer por causa das leis, na Holanda é liberado. Tudo que você acha assim, absurdo fazer isso aqui, no meio da rua, na Holanda você pode fazer. Lá tem 16 milhões de habitantes. Olha, irmão, é o berço, hein? De uma denominação do Brasil aqui, gigante no Brasil. Uma das pioneiras aqui também. O berço é lá. 1% da população se diz protestante. 603 mil. E não é esses protestantes penteca igual vocês aqui não, que chora e levanta a mão e a bateria faz falta gritar. Não, é cristão, que também tem pautas que vão contra a Bíblia também. Eu quero falar do Reino Unido, que é o lugar que eu conheço melhor do que esses aqui. Lá tem 67 milhões. Estou falando do Reino Unido, da Irlanda do Norte e da Grã-Bretanha, da ilha completa. 67,33 milhões. 33 milhões de cristãos havia em 2011. Passaram para 27, está diminuindo. Agora, 2021. Diminuiu. Afirma que a maioria cristã, que era de quase 60%, agora é 46%. E sabe quantos frequentam a igreja? 3%.
Aí o cara sai daqui, Brian, vai para a Europa. O que ele faz? Coloca uma igreja para brasileiro. Aí fica com 100 brasileiros lá, 100 latinos, 100, só lá, separado. Vai lá, pega o dinheiro, vive e bota uma igreja. Tem igreja brasileira luxuosa na Europa, irmão. Mas o culto todo é em português. E os homens morrendo na rua. É um lugar que necessita do evangelho. A gente não vê britânico chorando assim, irmãos, por nada. Mas quando a gente foi embora, as crianças que a gente cuidava lá, ajudava a cuidar, não cuidava, literalmente, mas ajudava também, ficava com ela. Eu ia saindo, um dos meninos pegou o Homem-Aranha dele, quis me dar, chorando. 4 anos, o Wellington tinha 4 anos? 4 anos. Chorando, me dando o Homem-Aranha dele. A outra dando aquele pocket. A outra dando, nem era dela, mas estava pegando da irmã dela, estava me dando, ofertando da minha vida. Não queria que eu fosse embora. O outro estava escondido. Quando eu passei, ele tinha um bilhete. Ele pesquisou, escreveu em inglês, me abençoou a minha viagem. Eu ouvi homens dizendo assim, pastores brasileiros que foram para lá: eu quero viver na mediocridade. Para mim está ótimo viver na mediocridade. Com essas palavras. Eu vi homens dizendo assim, britânicos: nós não temos esperança, nós vivemos sem esperança. Sabe por que eu estou mostrando esse relato e esses números para vocês? Porque eu sei que a gente não pode, tenho convicção de que nós não somos os fariseus, não somos os sacerdotes e os levitas. Nós somos alguém, irmãos, que também foi alcançado, que também já foi açoitado, que também já pecou, que alguém pagou um preço. O que a gente precisa agora é só reproduzir. Um pastor ontem, depois do café, chegou para mim e perguntou assim: eu não estou fazendo aqui proselitismo, nada, não, pelo amor de Deus, viu? O Paulinho conhece muito bem, não falo nem disso. Se ele não tivesse perguntado uma vez, eu não tinha falado. Perguntou para mim: você tem mantenedor? Eu disse: como? Se eu coloquei o pé na Europa, cortou tudo. Sabe por quê? Porque os caras pensaram que eu ia fazer agenda lá. Pensou que eu estou pregando lá e ganhando dinheiro. Lá, irmão, se você fizer um serviço como a gente fez de jardinagem, de pintura, de cuidar de criança, eles não te pagam, porque é fora da lei, a gente não pode receber. Eu não fui trabalhar, eu fui fazer missão. Se eles te pagam por isso, eles estão quebrando um princípio, eles são moralmente éticos lá. Então, é tudo voluntário. Mas quando eu cheguei na Europa, as pessoas que têm um anseio de ir para a Europa para passear, não entendem o que a gente foi fazer lá. Secou total. E aí na Europa, hein, que chique, olha, vendo neve. Não entende, irmãos, o teto espiritual que é aquele lugar, o nível de bruxaria que existe naquele lugar, o nível de ateísmo, de islamismo que tem naquele lugar. Você vai em Londres, você chega em Londres, irmãos, alguém já foi aqui em Londres? Você chegar em Londres, você vai pensar que está na Índia, dominado por imigrante, irmão. Eles estão levando a religião. O primeiro-ministro é descendente agora indiano. Sabe o que ele fez? Quer tirar o nome natal da universidade. Eles estão chegando, irmão. Eles estão indo. A todo vapor. Os muçulmanos abrem escola. As crianças saem lá com turbante depois. Falando Alá. E nós estamos fazendo culto, né? É top culto. Foi top o culto hoje. Foi uma bênção, Deus falou comigo. Legal. Legal. Mas não estou falando isso porque eu sou missionário, não. Estou falando para vocês porque eu sou cristão. Já fui pastor de igreja local, tem uma igreja local. E a gente enviava as pessoas. Eu fico feliz, irmãos, por você ter um pastor que incendiou, queimou agora e está incendiando outros. Se nós estávamos numa reunião, o pastor Paulinho começou a falar, os olhos começaram a marejar. Eu disse: esse homem, rapaz, só vive chorando agora, que negócio é esse, senhor? Começa a falar, começa a chorar. É ruim. Sabe o que é o pior disso?
pior é quando você fala para outras pessoas, fica falando e chorando, a lágrima descendo, e a pessoa olha para você e diz, é difícil lá, hein? Complicado. A gente não consegue transferir. Não dá. E na África, vi a necessidade. Minha filha teve um chamado para a África. Quando ela tinha 10 anos, eu disse para ela, Deus me deu uma palavra, você vai para a África. Ela disse, está repreendida, em nome de Jesus. Quando foi com 14, ela chegou para mim com um panfleto e disse, pai, eu quero ir. Eu disse, não, agora você espera. Agora quem diz espera, repreendido sou eu, agora segura. Mas tem um chamado para evangelizar lá. Nós temos uma palavra para a faixa de Gaza também. Nossa rota é a Europa e o Oriente Médio. Nós temos que amar os muçulmanos, irmãos. Você só pensa em homem-bomba, né? Aqueles homem-bombas, eu vou dizer para você quem são. É os homens bem zelosos, mas bem zelosos. Eles amam tanto, são tão zelosos no livro, que eles matam o que Deus não gosta. Eles dão a vida dele para matar o que Deus não gosta. É isso que eles são. Imagina se fôssemos assim, hein? Não para estourar, mas pelo menos para evangelizar. Para transformar o que Deus não gosta. Sabe quem sabe ser melhor com Jesus? O samaritano. O homem não religioso. Não do nosso povo, o sacerdote poderia dizer. Mas foi ele que compadeceu-se do que estava sofrendo. Ir para a Europa hoje fazer missão, nós precisamos de 7 vezes mais do dinheiro que a gente gasta aqui. É 6,70. Agora, cada vez que alguém fala aqui, eu não quero dizer citar nome, entrar no mérito de política, mas cada vez que essa pessoa abre a boca, o dólar aumenta, a libra aumenta. Eu estava lá, irmão, e pedindo para um líder aqui, calar só a boca dele, enquanto eu chegasse em casa, porque toda vez que ele abria a boca, a libra aumentava. E é só aumentando. Fazer a obra lá, você chega na África, Paulo está na África, você chega lá com R$1.000, você é rico em alguns lugares. Você chega na Europa com R$1.000, você está pedindo esmolas. A gente gastou quase R$95.000. Clamamos, irmãos. Fui para um lugar que eu nem queria, negócio de sorteio. Não é porque eu sou contra, é porque eu detesto. Só isso. Eu nunca ganho, não é para gostar de um negócio desse, né? Mas eu tive que ir. Vende livro, faz sorteio de uma coisa, pega uma coisa, faz outra, clama, manda informativo. Irmão, tem uma hora que isso cansa. Tem hora que isso cansa a gente. Talvez a Cíntia chegasse aqui hoje, e o Brian, para falar com o que eles escutam de cada adolescente nas escolas. Você poderia dizer assim, uau, que tremendo, meu Deus, sério, que história triste. Mas se sair aqui e não der uma resposta para isso, irmão, do que adiantou? A Bíblia fala sobre pérolas jogadas aos porcos. São coisas preciosas na mão de quem não valoriza. Eu não quero ser um desses. Eu tenho uma verdade que transforma o mundo. Tem um livro do Loren, que chama-se O Livro que Transforma as Nações. Você precisa adquirir esse livro. Ele fala da Bíblia na sociedade, em sociedades, em ilhas, em países, o efeito que isso causou, o impacto que isso causa onde chega. Mas sabe qual é o problema? Existem pessoas, aqui mesmo no Brasil, existem 800 povos, se eu não me engano, não alcançados no Brasil, 8.000 povos, desculpa, não alcançados no Brasil. Aqui, essa verdade não tem chegado aos ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, irmão. E hoje, eu tive que pregar isso lá no país de Gales. Num domingo o cara pega o microfone e diz assim, não precisa você pregar o Evangelho na sua empresa, você não pode falar de Jesus lá, porque você pode ser perseguido, ou pode passar alguma coisa, apenas faça perfeito, faça para a glória de Deus, porque isso aí glorifica a Deus. Aí eu deixei, esperei ele terminar, ele não vai mudar, com certeza ele vai falar sobre pregar o Evangelho. Ele vai falar, não tem esse negócio. Não falou, 2 domingos depois era eu. Eu disse, é agora. Eu perco o emprego, vou embora, vou apedrejar, mas eu vou falar. Eu disse, querido, se Jesus fosse um ótimo carpinteiro, o melhor carpinteiro de Nazaré não teria salvado ninguém.
Se Pedro tivesse uma empresa de pesca gigante, para a glória de Deus, não tinha evangelizado ninguém. Tá bom que você tem que fazer para a glória de Deus, mas pelo amor de Deus, prega o evangelho. Porque só vão acreditar se a lei for exposta. Só vão saber se eu sou pecador, se eu tenho a exposição da lei. Se não tem exposição da lei, como é que vai vir a fé? Como vai vir o pecado? Como eu vou reconhecer que sou pecador, se eu não sei o que é certo? Expõe a lei, a pessoa se sente pecador e mostra o caminho, que é Jesus Cristo. Agora, vou trabalhar aqui para a glória de Deus. Trabalho para a glória de Deus, mas prego o evangelho. Fale a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o evangelho. Ouvir a palavra. Nós estamos acabando com a palavra. Neutralizando e mandando as pessoas não falarem mais, só viverem. Sabe o que está acontecendo? Você abre aqui essa janela e toda hora eles estão falando, doutrinando você e eu. Toda hora eles estão colocando uma informação. Um dia desse eu fiquei com vontade de comprar uma coisa, vontade, eu nem verbalizei, nem captou meu áudio. Quando eu abri, Paulo estava lá. Eu disse, rapaz, já está dentro de mim, está sondando meu coração já? Que tremendo. Mas sabe o que foi isso aí? É o gatilho da escassez. Eles já criaram a necessidade. Agora só foi trazer a oferta. Já fizeram todos os passos para criar a necessidade. Quando eu caí no laço, eles vieram com a oferta. Come isso aqui, que você precisa comer. Se você não comer, você não é gente. Passando pelo maior índice de analfabetismo bíblico da história. A gente pergunta cristão sobre personagens bíblicos, eles nem sabem. Mas sabe todos da Marvel. Lá em casa os meninos gostam, eu tenho o meu estilo de filme, gosto, assisto tudo com eles. Acho que se você me perguntar, você tem o nome e o poder do cara. Só que eu faço questão de que todo dia também eles conheçam os que são de verdade, e não os de ficção. Nós tiramos isso aqui do culto, da casa. Existem casas, eu conheço, que não tem um culto familiar. Aí como é que você leva a mensagem para fora? Se nem em casa você prega. A falta de missionário no campo não está porque não estamos enviando, é porque eles não fazendo nem o básico, irmão. Nem na própria igreja, nem na própria casa e nem na própria vida. Na verdade, muitos cristãos que eu conheço se tornou para mim hoje um campo missionário. Ainda estou tentando evangelizá-los. Não porque eu sou certo, mas é porque eles simplesmente não reconhecem mais a presença e não têm zelo pela presença de Deus. São pessoas que não temem a Deus, falam, têm chocarrices, zombam, escarneiam e não se rendem. São pessoas que escutam uma mensagem como essa, irmão, sai lá fora e diz, ele é sensacionalista. É porque esse é o chamado dele, isso não é o chamado, é a nossa identidade. Tem duas coisas que eu não concordo, vou falar para Paulinho, eu entendo, Paulinho já ouviu de mim, duas coisas que eu não concordo em ter numa igreja, ministério de missões e ministério de intercessão. Vou explicar por quê. Porque a gente separa os que oram e os que não oram, separa os que evangelizam e os que não evangelizam. É para todo mundo orar e evangelizar. Todo mundo tem que fazer as duas coisas. Agora, se tem um ministério de intercessão que incentiva os outros a orar, sou de acordo, tem que ter, para mim tem que ter. Como tem que ter um ministério de evangelismo, tem que incentivar todo mundo e treinar todo mundo, os santos, a fazer. Agora, separar quem serve, quem tem a identidade e quem não tem, para mim, irmão, não dá. Funções eu entendo, mas identidade é complicado para mim. Porque a minha casa será chamada casa de... Aí chamo lá para oração, aí vem as irmãs. Vi um pastor diz assim, ó, rapaz, lá na igreja as irmãs gostam de orar. E eu e os homens? Não, os homens é meio difícil. Eu disse, é por isso que está dando problema. Tem que começar pelos homens. Minha esposa foi para o ciclo de oração. Você vai fazer o quê? Está fazendo o quê em casa? Assistindo o teu time? Perder de novo? Porque se tu torcer pelo mesmo que eu estou torcendo, nós estamos arruinados. Eu não perco mais tempo, irmãos. Sabe por quê? Que nós estamos deixando eles caídos e morrendo? Porque esquecemos de quem somos, do que temos. Eu vou encerrar.
Mas eu quero lembrar para vocês de um texto, ao qual Jesus estava pregando o Evangelho do Reino. Chegou Filipe para ele e disse: despede a multidão, porque ela está com fome. Jesus foi muito direto, muito claro, e disse para eles: dê-lhe voz de comer. Ele disse: como? Se nós não temos? Jesus um dia teve que pegar eles dentro do barco, depois de 2 multiplicações. Jesus teve que de novo confrontar eles, dizendo que ele era o pão. Sabe por que nós não estamos levando pão? Porque o argumento é esse: eu estou precisando. Eu preciso. Ora por mim. Faz por mim. Bota a mão aqui na minha cabeça. Queridos, quer ver o poder de Deus manifestado através da sua vida? Pega aquilo que você aprendeu de Deus e comece a praticar em outra pessoa. Por favor, encosta aqui, por gentileza. Paulinho, já estou encerrando. Mas você chega para o Brian e diz assim: cara, eu não sei muito bem orar não, mas eu queria orar por ti. Eu encontro pessoas aí, irmãos, no semáforo, encontro pessoas em estacionamento de mercado vendendo as coisas, e eu aproveito para falar do Evangelho para essas pessoas. Um dia eu cheguei, um rapaz estava vendendo uns doces, Brian, ele vendendo uns doces de R$5, eu cheguei, ele me ofereceu, disse: não, irmão, obrigado, passei de largo. Aí Deus falou para mim: o quê? Você não quer doce não? Quero não. E ele? Você não quer ele não? Aí eu voltei, eu disse: como é seu nome? Ele me disse o nome dele. Eu disse: irmão, deixa eu te falar, eu queria te dar R$20, não sou eu que estou te dando não, é Jesus. Ele está dizendo que é do teu pai. Eu, um adolescente, irmão, ele quer cuidar de ti. Irmão, aquele menino simplesmente chorou, mas foi automático, saía assim de 4. E eu comecei a ministrar a vida dele. Cara, ele quer ser teu pai, quer cuidar de ti, quer te proteger. Não falei nada demais. Eu disse: ó Senhor, está aqui a minha vida, deixa eu falar algo que eu já aprendi para esse jovem. Outro dia eu encontrei ele. Ele me ofereceu, eu acho que eu estava de boné. E ele não me reconheceu. Eu disse: cara, não está me reconhecendo? Ele disse: não. Eu disse: eu sou aquele cara lá que falou para ti que Deus é teu pai. Aí ele, na hora, ele disse: ô cara, eu queria te dar um doce. Eu disse: não, hoje eu não trouxe dinheiro. Ele disse: não, hoje sou eu. Nós queremos performance. Não precisamos. Não precisamos mais da sua hermenêutica e homilética apurada na teologia. Não precisamos de alguém simples, que faça o simples. Que às vezes é só ouvir alguém, não precisa nem dar uma palavra, é só ouvir. Se você parar hoje em qualquer lugar e dizer assim: você quer falar alguma coisa? Irmãos, é impressionante que a pessoa diz: como assim? Não, eu estou aqui para te ouvir. Se prepare, irmão. Pega uma garrafinha de água e se prepare, porque lá vem. Porque as pessoas não estão falando, estão escrevendo, e estão mentindo em um flash. Vamos orar?